É um prazer enorme estar aqui visitando os amigos novamente. Trago um abraço do Centro Espírita Antônio de Pádua, conselheiros, com muito carinho a todos vocês. O tema da noite de hoje, eu gosto muito de vez em quando pegar um Reformador, que é a revista publicada pela Federação Espírita Brasileira, já há mais de 100 e alguns anos. E eu gosto de pegar coisas antigas, assim, de vez em quando vou lá, porque hoje ela está basicamente online, né? Mas lá no nosso centro, a gente tem 2 caixas que ficam na recepção, cheias de Reformador. A gente só pede para o pessoal ler e traga de volta para a gente fazer esse compartilhamento. Então tem vários, muitos. E esse tema da noite de hoje, ele está numa revista que estamos aí há 20 anos depois dessa publicação. Aqui nós temos, ela foi publicada no Reformador e republicada na revista Presença Espírita. E essa revista, ela publicava na época, né, bimestral. Então essa é do período de janeiro e fevereiro de 2006, então fazem 20 anos dessa publicação. E o autor desse artigo é alguém que eu adoro, que já está na espiritualidade, já partiu desse nosso meio material, que é Richard Simonetti. Ele é um grande, ele sempre foi um grande articulista, tem vários livros muito bons, até surgiu um em particular, que eu estava vindo para cá, estava me lembrando dele, que chama Plano B, muito interessante, não vou dar spoiler. Na leitura vocês vão ver a temática. E o título desse artigo que o Richard Simonetti escreveu é A Lição de Sócrates, muito interessante. Sócrates, só para a gente lembrar, ele nasceu em Atenas no ano 450 a.C. e ele popularmente, ele é um grande influencer de muitas esferas e toda influencer tem seu jargão, né? O de Sócrates ficou conhecido popularmente pela famosa expressão quanto mais sei que nada sei. E essa expressão saiu de uma situação muito pitoresca, que não foi ele que foi atrás disso. Quem foi atrás disso foi Querofonte, que era um amigo dele. E o Querofonte foi no oráculo de Delfos, que era um local onde tinham as pitonisas, que adivinhavam, faziam essa parte mais mística da situação. E ele perguntou para elas se existia alguém mais sábio do que Sócrates naquele momento. E elas responderam que não, que ele era o homem mais sábio. E aí ele voltou com um jato e foi contar para Sócrates o que é que as pitonisas falaram. E Sócrates disse, não, isso é absurdo. Eu não sou a pessoa mais sábia que existe. Eu vou te provar. E aí Sócrates saiu pela cidade e começou a entrevistar pessoas de várias áreas. Políticos, artistas, pessoas do povo, poetas, enfim. E todos, quando eles perguntavam se eles se achavam sábios, todos respondiam que sim, se achavam sábios. Aí Sócrates voltou a encontrar o amigo disse, daí, o que é que deu da tua pesquisa? Ele disse, eu cheguei à conclusão que eu realmente sou sábio, porque eu sou o único que aceito que eu não sei nada, mas sempre sabe alguma coisa. E dentro desse contexto ligado a Sócrates que a gente traz a temática do artigo. O Richard Simonetti conta uma outra passagem da vida de Sócrates, em que ele conta que Sócrates estava na casa dele, sentado na varanda, quando ele viu chegando a 1000 por hora um dos seus discípulos chamado Augustus. E o Augustus vinha. Aí, quando ele chegou perto de Sócrates, esbaforido, agoniado, sentou e disse, Sócrates, eu tenho, mestre, uma coisa para te contar do fulano que tu não vais acreditar. Aí Sócrates, na sua angústia filosofal, disse, é mesmo, eu já posso começar a contar? Ele disse, espera, segura um pouquinho. Queria saber se tu já passasse isso que tu vais me contar pelas 3 primeiras. Aí Augusto
Augusto já ficou meio assim. Como assim? Antes de tu me contar, eu queria que tu passasse isso por 3 peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. Tu tens certeza absoluta que isso que tu vais me contar é verdadeiro. Foi exatamente dessa forma que tu escutou que a coisa aconteceu? Se tu achares que sim, é verdadeiro, tu vais avaliar se o que tu vais me contar que é verdadeiro, realmente tu gostarias que falassem de ti da mesma forma. Então passa pela peneira da bondade. Vê se seria bom para ti que alguém falasse sobre ti da forma que tu vais me contar. Se tu achares que é bom, aí tu passa pela última peneira. É algo verdadeiro, é algo bom, então tu passa pela peneira da necessidade. O que tu vais me contar realmente precisa ser contado para mim. Existe a necessidade disso ser divulgado? Meu querido, se tu passou pelas 3 peneiras e foi aprovado, então agora sou todo ouvidos, pode levantar. Se Augusto levantou de cabeça baixa, olhou para Sócrates e disse: eu acho que eu não tenho nada mais para te contar, Sócrates. Eu vou voltar de onde eu vim. E foi embora. E com base nisso, Richard Simonetti faz a avaliação dessa passagem baseado na questão 903 do Livro dos Espíritos, que Kardec traz de uma maneira assim, mais profundamente pedagógica impossível esse contexto. Ele é extremamente, digamos assim, educado, ele faz uma pergunta bem polido, como era próprio dele, e a resposta dos espíritos nos abre um leque de reflexões. Qual é a pergunta de Kardec? E precisa ler, diz o que está lá. Ele pergunta assim: incorrerá em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Olha como ele é delicado nisso. Né? A gente popularmente, de maneira rápida, perguntava assim: é feio fazer fofoca? Traduzir seria mais ou menos isso, né? E os espíritos nos respondem da seguinte maneira. Eu vou voltar a fazer a pergunta e eu gostaria de ver movimento na cabeça de vocês. Incorrerá em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Certo. Então vamos para a resposta. Resposta: sim e não. Quando que a gente está errado nessa atitude? Quando a gente pega uma informação, publica no grupo de WhatsApp da família e espalha para todo mundo uma notícia relacionada ao pessoa. Ou seja, quando a gente pega um assunto e usa para criticar e para divulgar, simplesmente para espalhar a fofoca. Por quê? Porque isso é falta de respeito e de caridade. Agora, quando que não é errado estudar os defeitos alheios? Quando a gente pega essa situação e analisa para dentro de nós e avalia se o equívoco que aquela pessoa cometeu sobre aquela situação, eu também não estou passível de cometer. E avalia se eu posso garantir de maneira absolutamente segura que eu nunca vou fazer mal. Ou se aquele comportamento, aquela atitude daquela pessoa, eu pego e paro e penso assim: poxa vida, como será que eu agiria se eu estivesse passando por uma situação dessa? Será que eu teria equilíbrio para evitar de fazer o que ela fez? Será que eu enxergaria que o que eu estava fazendo não era conveniente? Será que eu ia resistir à tentação de tomar a decisão semelhante ao que ela tomou? Então, quando a gente
avalia dessa forma, a gente está tendo uma postura natural, porque é da natureza humana. Digamos assim que já em algumas espécies do reino animal isso já é comum, já é natural, mas entre nós é extremamente natural a gente aprender com o outro, com a atitude do outro. Nós aprendemos ostensivamente por observação. E nós, eu falo, desde criança, desde bebê. Quem que tem filho aqui, ou que tem sobrinho, enfim, bebezinho, que quando começa a interagir, a gente vai lá e o que é que a gente faz? A gente faz isso. A gente estimula ele a nos observar. Quando a gente é assim, mamã, fala, mamã, papá. Depois a gente falar 30 vezes e deixar o coitadinho cansado, ele vai dizer mamã, papá, por repetição. Quantas vezes, todos nós aqui podemos procurar nas nossas memórias, as pessoas nos falaram uma coisa e fizeram outra. E o que é que destacou para a gente? Que elas falaram ou que elas fizeram? Elas fizeram. A gente observa o comportamento do outro. Então, no nosso processo, inclusive, de reestruturação do nosso caráter na atual existência, a gente usa muitíssimo da observação do comportamento do outro nesse contexto. E se a gente souber utilizar esse mecanismo da maneira equilibrada como os espíritos nos colocam ali, a gente ganha muito. Isso vai nos trazer muitos benefícios, porque são nessas avaliações, nessas interações de avaliação do comportamento, a gente já pode tomar muitas vacinas quando a gente faz isso. Quando a gente observa o comportamento do outro, a gente avalia e usa para nós, a gente pode estar usando a vacina, como dizia a página de abertura, da prevenção da cólera. Porque a gente para e observa que, nossa, como aquela pessoa, porque teve um orgulho ferido, olha o estrago que ela fez. A gente vai ter cuidado em tempos de redes sociais de analisar o que é todos nós. O que a falta de empatia faz de desastres sociais. O que a gente, por impulso, acaba reproduzindo e divulgando e vai se dar conta depois. Ah, mas será que é tão sério? Nós temos suicídios decorrentes desse tipo. Nós temos relacionamentos que terminam. Nós temos pessoas que são difamadas. Nós temos situações que devastam a vida das pessoas pelo julgamento. A passagem de Jesus com a mulher adúltera, ela traz algo muito interessante. O que acontece nessa passagem? Essa passagem, ela por si só é um seminário do final de semana inteiro, mas nós vamos tentar encurtar. Normalmente a gente se prende à primeira parte dessa passagem. Como que ela é? Jesus estava em praça pública quando viu uma multidão trazer uma mulher que iria ser apedrejada, porque, segundo a multidão, ela havia cometido adultério. Ela é colocada, posicionada para ser apedrejada, e Jesus chega próximo, se abaixa, faz algumas coisas, algumas inscrições na areia, levanta os olhos para a multidão e pergunta: aquele que estiver aqui e nunca cometeu pecado, atire a primeira pedra. E abaixa a cabeça novamente, segundo a descrição. Quando Jesus levanta seus olhos, a multidão não estava mais ali. A gente vai até aqui e usa para a gente. Quando a gente se enfoca. O que é que a gente diz? Quem não pegou quer dizer a primeira pedra. Porque a gente fez uma coisa. Só que a passagem não para ela continua. Jesus olha para a mulher e pergunta: mulher, onde estão os que te julgaram? E ela responde: Senhor, foram todos embora.
E aí vem a grande lição. Ele diz assim: nem tampouco eu te julgarei. Vai, e não peques mais. Por que essa última parte é tão importante? Porque quando a gente for emitir um juízo de valores em relação a alguém, a gente para e pensa assim: ó, se Jesus, governador do planeta, que nos acompanha muito antes de nós sermos sombra do que somos, não julgou aquela mulher porque ele entende que no processo de evolução o equívoco é um professor, por que eu vou me arvorar no direito de julgar a todos e a tudo? Então, essa reflexão, ela é muito importante. E a gente tem que ter um cuidado enorme nisso, por vários motivos. Primeiro, usando aqui as três peneiras, né? No nível evolutivo que nós nos encontramos, achar que nós vamos fazer o julgamento em relação ao outro é algo que nós vamos acertar, é um risco imenso. Porque nós temos uma chance enorme de nos equivocarmos nesse julgamento por um motivo muito simples. Via de regra, a gente não conhece o contexto em que aquela pessoa tem sido. Ah, mas eu conheço. Claro, conheço desde que nasci, meu filho. Como é que eu não vou julgar? Nós não conhecemos. Porque o meu filho, nessa existência, ele é meu filho. Mas ele é um espírito com uma história milenar. Eu não conheço o passado dele para saber por que a fragilidade dele se apresenta naquela área, nessa existência. Então, quando eu me acho, me arvoro no direito de julgar e utilizo isso para criticar, para dificultar a situação daquela pessoa, eu vou estar correndo risco enorme de estar interferindo no seu processo evolutivo. Então, eu vou ficar quieta, não vou falar mais nada, não vou mais nem educar filho para não me equivocar. Não é isso. Não é isso. É a forma. É a forma. Porque, principalmente para situações que se repetem com a mesma pessoa, e que o nosso discurso também se repete, a gente tem que parar para pensar o que é que está dando errado. Porque se ele faz, eu falo, e nada muda, alguma estratégia está errada nessa história. Então é aquela situação assim, né? O teu filho, como é que ele é? Um emburrado. Acorda de manhã, eu encontro no corredor, entre o quarto e o banheiro e dou bom dia, ele já responde, só se for para ti. É um emburrado eterno. Por que eu dou bom dia todo dia se eu sei que aquele momento ele vai me responder daquele jeito? Muda a estratégia. Naquele dia, passa por ele no corredor e diz assim: meu amor, estou te esperando para o café, a hora que tu estiver bem, desce. O que ele vai dizer? 16 anos, morto de fome, que acorda de manhã, quer comer o pé na mesa, ele vai dizer: não, café eu não quero. Não, ele vai descer, vai tomar café. Já foi no banheiro, já trocou de roupa, já tomou um banho. Nisso, corpo e espírito vão se encaixando, o humor vai modulando. Então, às vezes, quando a gente não consegue as situações com a mesma pessoa pelo mesmo motivo, para e reflete. Porque uma coisa é certa, a gente já tem evidência bem estruturada nesse relacionamento de gerar o conflito não resolve a situação, porque se resolver, já não tem conflito. Então, às vezes, a gente precisa de ajuda. Aquele parente que está com aquela situação que não é só encontrar no corredor e dar bom dia e responder mal, mas que está com a sua dependência química,
que está com a sua saúde mental seriamente comprometida. E eu tento e não consigo. Não julga. Procura ajuda. Mas ele não quer. Procura ajuda para ti. Para que tu te estrutures para lidar com ele. Porque focar no julgamento do comportamento da mesma forma sempre é algo que não vai nos levar a lugar nenhum positivo e pode complicar a situação muito mais do que ela já se encontra. Um outro fato é que quando a gente joga toalha, no sentido de isso aí eu não vou mais nem me incomodar, isso aí não tem mais jeito, não vou fazer mais nada por ele, porque eu já tentei de tudo e nada deu certo. Continua rezando por ele. Continua tentando emitir pelo menos bons pensamentos. Porque o processo de evolução ele não é feito no chicote. Ele não dá saltos. Ele não tenha a ilusão de que ele vai acordar amanhã de manhã sorridente e vai pular na tua frente, te abraçar, te dar um beijo e dizer bom dia, mamãe. Vai acontecer isso nessa existência? Não sei. Mas a gente tem um quesito que nos ajuda bastante. Dar tempo ao tempo. Às vezes, aquele adolescente que teve as suas dificuldades de relacionamento que nós tivemos, né? É aquele adulto que nos acolhe, que está aí conosco, que quando já tem a sua família, que passa pelo corredor de manhã e o filho dele responde para ele como ele respondia para a mãe, ele disse, hoje eu tenho que ir de novo lá na casa dela dar um beijo, porque ela aguentou anos de resposta montada da minha parte. Fez o efeito. Então tem coisas que a gente realmente fica com as mãos amarradas, no sentido de querer mudar o outro. Aliás, a gente sempre fica com a mão amarrada, no sentido de querer mudar o outro, porque não somos nós que vamos mudar o outro, o outro é que vai ser mudado. A gente vai colaborar, a gente vai fazer o que é possível, mas a mudança, ela tem que ocorrer de dentro para fora. Mas a gente não deve desistir. A gente não deve desistir de ninguém. Mas a pessoa desistiu dela mesma. Mas eu vou continuar, pelo menos, fazendo as minhas orações por ela. E vai ter tempo, no tempo certo dela, que pode ser daqui a um ano, que pode ser na vida adulta, que pode ser só na idade avançada ou em outra vida, ele vai se encontrar. Mas o que é o importante? O importante é que a gente lembre que a atitude de julgamento, ela traz embutida nela intolerância, desrespeito, falta de empatia, falta de amor. Mas ele errou. Responsabilidade dele. Se Jesus não julgou, por que eu vou botar a toga, bater o martelo e determinar a sentença? Então tenhamos cuidado, principalmente a partir do dia de hoje, no momento que nós, enquanto nação, vamos passar a vivenciar cautela, bom senso e uso da anatomia que Deus nos deu. Como assim? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Escuta mais. Cuidado no que fala. Porque hoje eu escutei, saindo de manhã bem cedo, não sei se vocês gostam, eu adoro, o Rossando Kinsley tem um quadro na CBN diária às 6h35 da manhã. Isso, 6h35 da manhã, para para assistir o Rossando. E hoje eu peguei o finalzinho porque eu saí meio atrasada. Mas
o finalzinho que eu peguei, eu gostei muito do que eu escutei. Eles lembrem, a política vai passar, mas a família não. Lembrem, as ideologias mudam, mas os relacionamentos podem ficar. Como é que a gente quer que eles fiquem? Na guerra ou no convívio? Então, utilizemos disso. Ah, mas isso será que não é uma missão? Bom senso. Bom senso nunca vai ser uma missão. Bom senso é sempre um bom conselheiro junto com o tempo, para que a gente não se comprometa em relação ao outro, porque o processo de perdão é complexo. Pode demorar meses, anos, existências. Lembrem disso. Empatia, respeito, fraternidade são conceitos para nós que estão atuais em todos os tempos. Um beijo a todos. Uma boa semana.